Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mais uma tarde que o Senhor nos permite estar aqui. Não sei se alguns irmãos perceberam. Eu estava ali mexendo no telefone. Amém, irmãos? Não é certo fazer isso, mas é porque eu estava entrando em contato com o presbítero Zé Carlos. Ele errou no horário do culto. Aí então ele não pôde vir. Ele achou que o culto era 5h30. Ele estava tranquilo na casa dele. E aí, quando eu falei com ele, já era muito tarde. Ele não vai poder vir. Pediu para que eu pudesse pedir perdão à igreja. Amém? Que os irmãos possam perdoar o nosso irmão. A gente sabe que isso acontece, né? Mas a obra de Deus não para por causa disso. Por isso, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lucas capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Pode tomar o seu assento. Em nome do Senhor Jesus. Pretendo ser bem breve, porque as horas já se avançam. Meus irmãos, lemos aqui um texto aonde nós vamos ver e observar duas coisas. A princípio, a primeira é: Jesus está orando. E a segunda é que, vendo os discípulos de Jesus que ele ora, ele sente um desejo de orar também. O texto vai dizer que, após Jesus orar em um certo lugar, os discípulos de Jesus se aproximam dele e vão dizer assim: Mestre, orar como João ensinou também os seus discípulos. Olha só que interessante. Jesus ora. Jesus tem os seus discípulos e Jesus quer que os seus discípulos sigam os seus exemplos. Aqueles discípulos, ao verem que Jesus está orando, eles sentem o desejo também de orar. E aí eles vão dizer: Mestre, nos ensina também, porque João ensina os seus discípulos a orar. A Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para eles e vai ensinar a oração dominical, que todos nós aqui conhecemos. Jesus vai dizer no versículo 3, ou melhor no 2, ele disse: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, a partir do momento em que surge o desejo dos discípulos de aprender a orar, Jesus vai ensiná-los a orar. Eles só sentem o desejo de orar porque eles estão olhando para Jesus e Jesus está orando. Eles só querem aprender a orar porque a referência que eles têm é de alguém que ora. Ele só quer orar porque aquele que caminha com eles também ora. Olha só, a gente precisa entender uma coisa: a gente pegar um microfone e ensinar é diferente do que alguém olhar para a nossa vida e ver a gente fazendo aquilo que ensinamos. Jesus, ele sempre ensinou a orar. Prova disso, no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua
secreto, porque o Pai que te ouve em secreto te recompensará. Jesus é alguém que ensina sobre oração, só que ele não se limita somente a ensinar, ele também se faz necessário praticar aquilo que ele ensina. Por quê? Porque muitas pessoas não vão fazer ou querer fazer o que você fala. Muitos vão querer fazer o que você faz. E se você fala uma coisa e não faz aquilo que você fala ou ensina, dificilmente as pessoas vão querer fazer o que você faz. Jesus é o tipo de pessoa que ele está dizendo assim: não adianta só falar de oração, eu preciso mostrar para quem me olha e quem me ouve que eu também vivo uma vida de oração. E eu vou mais além, presbítero Josué. Não adianta chegar aqui e falar sobre santidade. Eu tenho que viver uma vida de santidade para quem olhar para mim e me ouve entender que não basta somente falar, eu preciso também agir. Não adianta chegar aqui e só ensinar sobre o pecado. É necessário que eu mostre para quem me ouve que eu também fujo do pecado. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus olha para os fariseus e Jesus vai chamar eles de hipócritas. Por quê? Porque eles colocavam fardos pesados sobre o lombo daqueles que o seguiam, mas eles com um dedo não queriam mover aquele fardo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Os fariseus pregavam e ensinavam a lei, mas com as suas atitudes eles invalidavam tudo aquilo que eles mesmos pregavam. Aí Jesus vem na contramão da hipocrisia e ele vai nos ensinar. Não adianta ficar ensinando e não fazer o que você ensina. Não adianta ficar falando e não agir conforme aquilo que você prega. E eu vou dizer o que Deus está mandando. Se você prega contra o pecado, é só viver uma vida sem contaminação com o pecado. Se você prega santidade, vive uma vida de santidade. Se você prega uma vida que tem que adorar, viva você uma vida de oração. Se você prega que tem que ler a palavra, mostra para quem te ouve que você também lê a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. É muita hipocrisia, ou melhor ainda, é muito fácil eu chegar aqui e falar para você que tem que orar, que tem que fazer e tem que acontecer, só que eu também não faço aquilo que eu estou pregando. Hipócrita sou eu, hipócrita é você se faz isso. Jesus, ele ensina sobre oração, mas todos os momentos os seus discípulos vão olhar e ele vai estar de joelhos orando ao Pai. Glória a Deus. Jesus não é alguém que diz assim: olha, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, não. Ele é alguém que mostra o que é dobrar o joelho, colocar o joelho no chão, a cara no pó e começar a dizer: Pai, se possível passa de mim o cálice, mas não seja aquilo que eu quero, seja a tua vontade. Jesus é alguém que ele ora porque ele entende que aquilo que ele faz está valendo muito mais do que aquilo que ele ensina. Por quê, meus irmãos? Porque o ser humano, ele tende a colocar na sua mente, muitas das vezes, que ele precisa fazer o que ele vê as pessoas fazendo. Não estou dizendo que é errado ensinar, mas se você quer que o seu filho, você que tem filho, viva uma vida de oração, não basta ficar falando para ele: vai orar, meu filho. Se você quer que o seu filho seja um homem de Deus, a sua filha, não adianta querer você ficar ensinando. Você precisa fazer com que o seu filho veja você no seu quarto com a porta fechada orando. É necessário, se você quer ver o teu filho sendo um pregador da palavra, em que ele veja você com a Bíblia na mão. Porque às vezes, meus irmãos, a gente esquece que não adianta somente falar, é necessário começar a fazer também. Glória a Deus, aleluia. Jesus ora. E o que desperta o desejo dos discípulos não é somente o que ele fala, mas é também o que ele faz. Vocês querem aprender a orar? Quando você orar, vocês vão fazer assim. Ele dá um modelo de oração.
e não invalidando a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Só que Jesus vai mostrar uma coisa para mim e para você. Vida de oração não se limita a um tipo de oração igual essa que Jesus ensinou. Não se escandalize nisso. Eu não estou invalidando em hora nenhuma a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Não, irmãos, não é isso. Eu estou dizendo que a oração, vida de oração, vai muito mais além do que esse modelo de oração que Jesus ensinou. Por quê? Acompanha comigo, versículo de número 5 do capítulo 11. Olha só o que Jesus diz. Disse ele também, além da oração do Pai Nosso: qual de vós terá um amigo? E se for qual de vós terá um amigo? E se procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho com que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhe por este ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhes dará tudo o que houver mister ou necessário. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, um modelo de oração para quem quer aprender a orar. Só que Jesus vai ensinar algo mais além. Por quê? Porque Jesus está dizendo: vida de oração não é fácil. Não é você dobrar o joelho e dizer: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Acabou? Não se limita a isso, vida de oração. Olha só o que Jesus disse: qual de vós terá um amigo que lhe for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho que apresentar? Ele está dizendo assim: quem quer vida de oração vai estreitar o negócio para ele. Por quê? Porque esse homem está na sua casa, à meia-noite vai chegar um amigo dele vindo de longe, e vai dizer assim: amigo, eu estou com fome, eu quero comer. Ele não vai ter o que dar. Vai chegar o momento em que ele vai lembrar: eu tenho um amigo que pode me ajudar. Ele vai ir até esse amigo e vai dizer assim: amigo, me empresta 3 pão, porque chegou um amigo meu, um viajante lá em casa. Eu não tenho o que oferecer a ele. Aí o amigo de dentro da casa vai dizer assim: eu não posso abrir a porta da minha casa não, porque os meus filhos já estão dormindo, já é meia-noite. Aí a Bíblia vai dizer assim, aleluia: ainda que ele não dê para o seu amigo, ele lhe dará pela oportunação tudo aquilo que houver mister. O que Jesus está dizendo, vida de oração, vai ter momento que você vai estar como aquele homem tranquilo, sossegado na sua casa, não esperando nada acontecer. É meia-noite. Quando você pensar que não, vai surgir uma situação. Que situação é essa? Chegou alguém na casa dele, e aquele alguém que chega está com fome e quer comer. Ele vai olhar na sua despensa, não vai achar nada. Aí quando ele se vê na situação difícil, ele vai dizer: eu tenho um amigo que pode me ajudar. A Bíblia vai dizer que ele vai até o amigo, só que o amigo não vai querer abrir a porta. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai ter momento que as tribulações da vida vai chegar para você em um momento em que você não espera, em um dia ou em uma hora em que você não imagina que ela vai chegar. E quando ela chegar, você vai precisar saber para quem você vai pedir socorro. Mas quando você for pedir socorro, talvez você não vai receber na primeira vez que você pede. Ele vai dizer: amigo, chegou lá em casa um amigo meu, é meia-noite, eu não tenho o que dar a ele. Só que o amigo vai dizer assim: eu não vou abrir a porta da minha casa, meus filhos estão dormindo, já é tarde. A Bíblia diz que ele não dará para os
ser o seu amigo, mas vai dar pela oportunação. Ou seja, aquele homem, ele vai ouvir um não na sua cara, mas ele não vai desistir de pedir. Aquele homem vai se deparar com porta fechada, mas ele não vai deixar de bater na porta. Aquele homem, ele vai estar atribulado, ele sabe que o amigo tem para dar a ele, só que o amigo não quer abrir a porta, e ele não vai sair dali enquanto ele não abrir a porta da casa. A Bíblia diz, ele não vai dar por seu amigo, mas vai dar pela oportunação. Sabe o que é isso que Jesus está dizendo? Quem gosta de orar e quer ter vida de oração, presbítero Josué, às vezes ele vai orar e vai ver tudo fechado. Às vezes ele vai orar e ele vai pedir e ele vai buscar e não vai ver nada acontecer. Só que isso não pode parar a vida de quem quer ter vida de oração. Presbítero, aleluia, João, quem ora sabe de uma coisa: porta fechada não é sinônimo que não vai acontecer. Quando recebe um não, não é sinônimo que ele não vai dar, porque a Bíblia diz, não vai dar por ser amigo, mas vai dar pela oportunação. Aquele homem, ele estava atribulado. Tem alguém na casa dele com fome, só que ele foi na casa do amigo. O amigo disse, eu não vou dar. Só que ele insiste, ele vai dizer, amigo, me dá. Amigo, eu preciso. Amigo, abre a porta. E o amigo lá de dentro vai dizer, eu não vou abrir. E ele vai continuar batendo, abre a porta, amigo. Tem um homem lá em casa com fome, eu preciso ajudar ele. E aí o amigo vai dizer, eu não vou abrir. Só que ele não vai sair da porta do amigo dele enquanto ele não receber aquilo que ele quer. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem quer ter vida de oração precisa entender uma coisa: pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, às vezes até na terceira não vai acontecer, mas permanece clamando, permanece na porta do amigo, permanece insistindo, porque não foi na primeira, pode ser na segunda, não foi na segunda, pode ser na terceira, não foi na terceira, pode ser na quarta, mas uma hora a Bíblia vai dizer, ele não vai dar pela amizade, mas vai dar pela oportunação. Oh, glória a Deus. Aleluia! Sabe o que eu acho interessante? Que Jesus ensina, a necessidade dele chegou, só que junto com a necessidade, ele lembrou, eu tenho um amigo que pode me ajudar. Ele não foi no conhecido. A Bíblia não diz que era um vizinho. A Bíblia não diz que era um familiar. A Bíblia diz, ele foi no seu amigo. Amigo. Sabe o que ele estava dizendo? Quem ora precisa ser amigo de Deus. Quem ora precisa ser amigo de Deus. Ou melhor dizendo, quem quer ter uma vida de oração se transforma em um amigo. Ele vai no amigo porque ele sabe que o amigo pode. Só que nem sempre a amizade vai fazer ele te dar. Não é porque você é amigo de Deus que ele vai te dar o que você quer. Tem momento, Daiane, que o seu grau de comunhão não importa para Deus. Jesus orou e disse, Pai, se possível, passa de mim o cálice. Jesus e o Pai eram um. E mesmo assim, Deus não fez o que Ele quis. Deus fez a vontade dEle. Porque não é o grau de amizade que você tem que em certos momentos da sua vida vai dizer o tempo que vai chegar na sua vida o que você quer. Prova disso é quando Marta e Maria mandam mensageiros até aonde Jesus estava e diz assim, mestre, Lázaro, o teu amigo está enfermo. Jesus vai na hora que eles quiseram, mas não era amigo dele. Jesus ficou mais 2 dias e no tempo dele ele foi. A Bíblia diz, ele não vai dar por ser amigo, mas ele dá pela importunação. Ou seja, ele vai olhar e vai dizer, eu já falei que não, eu já disse que não vou abrir, eu já disse que não vou dar, mas mesmo assim ele está insistindo.
mesmo assim Ele continua na minha porta. Mesmo assim eu ainda saio na janela, eu ainda vejo Ele lá na porta pedindo, clamando. Ele é meu amigo, eu falei que não vou dar, mas ele ainda insiste, ele não desiste, ele está ali na porta batendo, dizendo: amigo, me dá, amigo, tem misericórdia. Eu não sei a forma que ele pediu, meu irmão, mas quando ele recebeu um não, aquele não foi capaz de parar aquele homem, ou de fazer ele voltar para casa de mão vazia. Sabe o que Cristo está dizendo para você? Você só fica de mão vazia se você quiser, porque enquanto ele estiver, aleluia, no trono de glória, você nos pés dele, a probabilidade de você receber vai depender do tempo em que você consegue ficar na porta do amigo para clamar a ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque tem gente que bate na porta do amigo, mas rapidinho ele sai. Aí o amigo olha da janela e fala: já foi. Mas esse aqui não. Ele olhou e disse: ele está ali, perseverando. Ele está buscando. Você sabe por quê? Douglas, porque o tempo que você não é gasto, ou que você entrega a Ele, buscando nele o que você precisa, que você sabe que só vai vir dele, mostra o quanto você quer e o quanto você valoriza aquilo que Ele vai te dar. Aleluia. Você sabe por que aquele homem ficou aquele tempo todo batendo? Porque ele valorizou o pão que o homem, o amigo, ia dar para ele alimentar quem estava com fome. Aleluia. Ele entendeu, é valoroso. Eu preciso matar a fome do meu amigo que está em casa. A Bíblia diz em Lucas 18 que havia em uma certa cidade um homem, juiz iníquo, não temia Deus e também não respeitava homens. Também naquela mesma cidade havia uma viúva, e a Bíblia vai dizer que esta viúva constantemente ia até esse juiz e ela dizia a ele assim: faz justiça para mim, faz justiça contra o meu adversário, faz justiça contra o meu adversário. Aí ela ia embora para casa, no outro dia: faz justiça contra o meu adversário. Ela ia embora, no outro dia ela voltava: faz justiça contra o meu adversário. Eu vou falando até você entender. Ela ia embora, mas no outro dia ela voltava: faz justiça. Ela ia embora, ela recebia não na cara e ela estava ali pedindo. Aí vai chegar um dia que aquele juiz, ele vai olhar e vai dizer assim: ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não respeito os homens, pela importunação dessa viúva, eu vou fazer aquilo que ela está me pedindo. Aí Jesus vai dizer assim: ouviu o que foi dito pela boca do injusto juiz? Se o homem da terra, sendo mau, ele dá coisas boas àqueles que lhe pedem, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará bens àqueles que lhe clamam de dia e de noite. Crente que não ora não tem vitória. É hipocrisia da minha parte chegar aqui e dizer assim: Deus vai te dar vitória. Se você estiver na porta do amigo, se você estiver perseverando, levanta a sua mão, porque Deus vai dar vitória para você. Mas se você está acomodado, se você está esperando cair do céu, se você não quer orar, se você não quer gastar o joelho, se você não quer ter calo no joelho, não vai acontecer nada. Porque o crente, às vezes ele quer vitória, mas o joelhinho dele você passa a mão lisinho, lisinho, nem sinal de oração. Ou como o presbítero José Carlos disse, tem mola no joelho dele, a hora que ele dobra o joelho ele já levanta. Como que Deus vai nos dar vitória? Irmãos, você acha mesmo que Deus não tem o prazer de abrir a porta do céu ou a janela do céu e te abençoar? Você é servo dele. Aquela mulher sirofenícia,
A Bíblia diz que Jesus está passando na cidade e ela começa a gritar de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. A Bíblia diz que Jesus vai ouvir e não vai responder palavra alguma. Aí os discípulos vão olhar para ele e vai dizer assim, isso está escrito em Mateus 15, se eu não me engano, no versículo 25 diante. Os discípulos vão dizer assim, ô mestre, despede essa aí que vem gritando aí atrás de nós. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha e diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher, ela vai prostrar diante dos pés de Jesus e vai adorar e vai dizer assim: Senhor, me socorre. Aí Jesus olha na cara dela e diz assim: não é bom pegar o pão do filho e dar o cachorrinho. Meu irmão, se eu e você nós ir embora na hora, na primeira nós já tínhamos ido embora, mas aquela mulher de joelhos dobrados nos pés de Jesus, ela vai dizer: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai de debaixo da mesa dos seus senhores. Jesus olha para ela e diz assim: ó mulher, aleluia, grande é a sua fé, aleluia, lá séria. Seja isso feito contigo conforme tu desejas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora o demônio saiu da menina que estava em casa endemoniada. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Talvez você desistiu de orar e de clamar porque você ainda não recebeu. E Jesus está dizendo: é tempo de buscar. É vida de oração, jejum, buscar a face do Senhor. Deus tem vitória para a igreja, meus irmãos. Você acha que isso tudo que está acontecendo aí é porque a igreja não estava orando? E Deus, Ele sabe como trazer o povo para perto de si. Deus tinha uma grande promessa com os filhos de Israel. Eles tinham uma terra, a terra de Canaã, terra boa, que mana leite e mana mel. Só que ficou no Egito acomodado. Aí a Bíblia diz que Deus deu um crescimento tão grande para aquele povo no Egito. Só que não era para eles conquistar o Egito, não. Era para o faraó oprimir eles, para eles ir para os pés de Deus e clamar para Deus tirar eles de lá. Deus queria tirar o povo de dentro do Egito. Só que enquanto o povo não clamou, Deus não tirou. Só que o povo não clamava por quê? Estava acomodado. Aí Deus falou: então peraí, Faraó vai começar a perseguir. Faraó vai dobrar a carga. Faraó vai começar a fazer opressão contra o povo. Aí quando o povo se viu oprimido, a Bíblia diz: aí eles foram para o pé do Senhor e clamaram. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, vai lá, porque eu tenho visto e tenho ouvido o clamor dos filhos de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer ouvir seu clamor. Deus quer ouvir o meu clamor. E se eu não quiser orar, Ele sabe como me fazer orar. Ele sabe como me trazer. Amém, meus amados? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem vai orar mais aí? Glória a Deus.